Vamos lá, pessoal. Vou revisar aqui com vocês um assunto aí importantíssimo para a tua prova também. Veja que todos os assuntos aqui do revisar, se eu estou dizendo que é importante, né? Então dá uma lida para a gente fechar processo penal. E já fazendo aí a propaganda, né? Quem estiver gostando das aulas aí e for fazer segunda fase em penal, ou se não for fazer, indica para um amigo aí. Né? A gente vai abrir o curso de segunda fase aqui de Direito Processual Penal, de parte de penal e processo penal, aqui no Espaço Jurídico. Se você se interessar e achar que vale a pena vir fazer a segunda fase conosco, que eu tenho certeza que vai ser sucesso aí para você passar. Beleza, pessoal? Então vamos fazer a segunda fase. Quem for fazer penal, quem não for, indica para o amigo que saiba aí, né? Que eu acho que vale a pena a gente aprender um pouco de processo penal para a segunda fase. Então vamos lá. Bruno, o que é que a gente vai revisar agora? Eu vou revisar com vocês, pessoal, um assunto que eu digo para vocês que disparadamente é um dos assuntos que mais caem em prova, que é o assunto recursos de um processo penal. E aí, quando eu falo em recursos de um processo penal, eu sempre gosto de destacar aqui, que é muito cobrado na tua prova, primeiro, as hipóteses de cabimento dos recursos. Você tem que sempre se lembrar quando é que cabe embargos de declaração, fazer a diferença dos embargos de declaração no Código de Processo para os embargos de declaração da lei do juizado. Tá? Lembrar aí, ó, por que fazer a diferença, Bruno, dos embargos de declaração do Código de Processo para a lei do juizado? Porque os embargos de declaração do Código de Processo, pessoal, tem prazo de quanto tempo? 2 dias. Os embargos de declaração, quando eu oponho no juizado, tem prazo de 5 dias. Lembrar dessa diferenciação dos prazos, que já caiu na prova da OAB anterior, nas provas anteriores da OAB, e teve gente que se complicou aqui. Porque muita gente pensa que no processo civil, que lá os embargos são 5 dias, aí pensa que no processo penal vai ser 5 dias também. Não, no processo penal os embargos só são 2 dias. Está lá no artigo 382 e 619. 382 é o artigo que fala de embargos de declaração para sentença, e o artigo 619 fala dos embargos de declaração contra acordo que é adesão proferida por tribunal. Beleza? E eu tenho os embargos de declaração do juizado, lá no artigo 83, né, da lei 9.099/95, e lá, se você observar, os embargos de declaração têm prazo de 5 dias. Ah, Bruno, a diferença dos embargos do Código de Processo e do juizado é essa só? Que no Código de Processo são 2 dias, no juizado 5? Não. Lembrar também que no Código de Processo, quando você opõe embargos de declaração, pessoal, o prazo para interposição dos demais recursos, o que é que acontece com ele? O prazo de interposição dos demais recursos no Código de Processo fica interrompido. É diferente do juizado. Quando você opõe embargos de declaração no juizado, o prazo para interposição dos demais recursos se suspende. Então, no Código de Processo se interrompe, no juizado se suspende. Cuidado com essas diferenças dos embargos de declaração no Código de Processo para a lei do juizado. Além dessa diferença, lembrar também das hipóteses de cabimento, e aí é o calo de muita gente, né? E aí, meu amigo, infelizmente vai ter que memorizar. Lembrar das hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito, é para arrombar. É como diz Dona Irene lá, né? É para torar, não é? Mas, enfim, tem que decorar? Tem. E o detalhe, as hipóteses de recurso em sentido estrito, lembrar, consta lá no artigo 581 do Código de Processo. Sendo que, lembra também que daquelas hipóteses do 581, várias hipóteses ali tratam hoje de matéria de execução penal. E se tratam de matéria de execução penal e cair na tua prova uma decisão proferida por o juiz de execução penal, você não vai dizer que o recurso é o recurso em sentido estrito. Mesmo se a hipótese constar no 581. Por que eu estou falando isso? Porque a partir de 84, com a vigência da lei de execuções penais, decisões proferidas pelo juiz de execuções penais passaram a ser hipótese de que recurso? Grava. Decisão proferida pelo juiz de execução penal, cabe agravo em execução. Ah, Bruno, e qual vai ser o prazo desse agravo em execução? Qual vai ser o procedimento desse agravo em execução? O Supremo Tribunal Federal, através da súmula 700, pessoal, adotou o entendimento de que a esse agravo em execução, praticamente eu vou adotar o mesmo procedimento do recurso em sentido estrito. Então, a diferença entre o agravo e o recurso em sentido estrito são as hipóteses de cabimento. Que o agravo vai ser cabível de decisão proferida por juiz de execuções. E o recurso em sentido estrito vai ser cabível nas hipóteses do artigo 581, que não se refiram à matéria de execução. Eu digo isso que é importante, porque já caiu na tua prova uma pegadinha danada, é que se você pegar o 581 do Código de Processo, que falam das hipóteses de recurso em sentido estrito, você vai ver que o inciso 11, né, que fala da suspensão condicional da pena, o inciso 12, que fala de livramento condicional, o inciso 17, que fala de unificação de penas, tudo está no Código de Processo como hipótese de cabimento e reze. De recurso em sentido estrito, mas não é mais hipótese de cabimento e reze. Esses incisos foram revogados tacitamente.
Por quê? Suspensão condicional da pena, livramento condicional, isso quem decide é juiz de execução. E se é juiz de execução, hoje qual recurso? Bora, agravo em execução. Bruno, você disse que o agravo em execução vai ter o mesmo procedimento do rese. E como é o procedimento do rese? Beleza, vamos lá, bota aqui na lousa. Vamos lá, ó. Lembrar, ó, juiz concedeu HC. Vamos lá, juiz concedeu, deixa eu apagar aqui, HC. Da decisão que concede ou nega HC, pessoal, qual recurso cabível? Recurso interdistrito, está lá no artigo 581, inciso 10. Aí você me diz, ó, olha para cá todo mundo. Concedeu HC, eu tenho um prazo para interpor o recurso interdistrito. E lembrar que no processo penal, vem para cá, ó, diferentemente do processo civil, no processo penal você não tem um prazo único para ingressar apresentando as razões. O recurso interdistrito e a apelação, que são os dois principais recursos que nós temos, você tem um prazo para interpor e um prazo para apresentar as razões. E aí vamos lá, qual é o prazo para interpor o recurso interdistrito? Bota na lousa, ó. O prazo para se interpor um recurso interdistrito são 5 dias. 5 dias para você manifestar o desejo que quer recorrer. E aí lembra, se eu aplico o mesmo procedimento para o agravo em execução, qual vai ser o prazo para a interposição do agravo em execução? 5 dias também. Então, o recurso interdistrito é 5 dias para interpor o agravo em execução, 5 dias também. Depois que você interpõe em 5 dias, você apresenta as razões recursais. Qual o prazo das razões do rese? 2 dias. Então, depois que apresentou a interposição, o juiz te intima para apresentar as razões recursais. Obviamente, se você já não apresentar as razões com a interposição, porque aí é faculdade do recorrente apresentar ou não. Não apresentei, só apresentei a interposição, sou intimado para em 2 dias apresentar as razões. Aí o que é que acontece? O juiz intima a parte contrária para apresentar as contra-razões. Em que prazo? 2 dias. E aí lembrar, que vai ser uma importância para a tua prova. Ó. Lembrar que o recurso interdistrito possui o efeito regressivo, ou também chamado de efeito iterativo. O que é o efeito regressivo ou iterativo, pessoal? Lembrar que o recurso interdistrito ele possui esse efeito, que é o efeito que possibilita o juiz se retratar ou não da decisão. Vem para cá, ó. O recurso interdistrito tem esse efeito. Depois que a parte apresenta razões e a outra parte contra razões, volta tudo para o juiz. O juiz tem a possibilidade de se retratar da decisão. Aí eu pergunto para vocês, vamos lá. E o agravo em execução tem esse efeito? O que é que você vai me dizer? Se eu adoto o mesmo procedimento do rese para o agravo em execução também vai ter esse efeito. Então o pensamento é o seguinte, bota aqui na lousa, ó. Prazo de interposição do agravo em execução, 5 dias. Razões, 2 dias. Contra-razões, 2 dias. Tem esse efeito? Tem. O recurso interdistrito não tem, então agravo em execução vai ter efeito regressivo. Olha aqui, ó, ou iterativo. Tá claro? Então, pessoal, lembrar, ó, vem para cá, qual o bizu? Dentro das hipóteses de cabimento de rese, lembra que algumas falam de matéria de execução, mas não é mais matéria de execução. Melhor dizendo, algumas hipóteses de cabimento do rese falam de matéria de execução que não são mais hipóteses de recurso interdistrito. Tá? As hipóteses que constam no 581, como sendo hipótese de rese, mas que falam em matéria de execução, hoje o recurso cabível é agravo em execução. Beleza? Show de bola. Bruno, quais são as hipóteses de cabimento de recurso interdistrito que mais caem na minha prova? Vocês vão ter que primeiro destacar os incisos que já não se aplicam mais. Destaquem. Já não é mais hipótese de recurso interdistrito, mesmo que conste no artigo 581. Quais são as hipóteses? Ó, do 581 já não se aplica mais o inciso 11, que fala de matéria de execução, 12 do 581, que fala de matéria de execução. Então, as duas hipóteses é agravo. Já não se aplica o inciso 14, porque o inciso 14 ele fala, cabe recurso interdistrito da adesão que incluir ou excluir indevidamente alguém na lista de jurados no tribunal do júri. Isso não cabe mais rese, porque com a reforma do procedimento do júri, hoje basta uma simples reclamação ao juiz-presidente sobre a impugnação de alguém na lista de jurados. Acabou-se. Então, o inciso 11, 12, 14 já não se aplica mais, 17 já não se aplica mais. E do 19 ao 24, do 19 ao 24, do 581, já não é mais hipótese de recurso interdistrito. Do 19 ao 24, porque ou são matérias de execução que já não se aplicam mais, ou são matérias que já foram revogadas tacitamente por outras legislações. Então, do artigo 581, que fala das hipóteses de cabimento de recurso interdistrito, esqueça o inciso 11, 12, 14, 17 e 19 ao 24. Beleza? Bruno, o resto eu tenho que memorizar que são hipóteses de rese. Tem. E aí, pessoal, eu vou destacar uma hipótese aqui, que é uma das que mais cai disparadamente em prova. Que são as hipóteses, na verdade, bota aqui na lousa, Sandrinho, para o pessoal visualizar,
são as hipóteses de recurso contra as decisões proferidas ao final da primeira fase do procedimento do júri. E aí lembrar, ó, ao final da primeira fase do procedimento do júri, o que é que acontece? Na primeira fase, que é a chamada fase de juiz de admissibilidade, judice accusationes, quem julga e preside é o juiz. Na segunda fase do júri, do tribunal do júri, quem julga são os jurados. E em cima daquilo que os jurados decidiram, o juiz vai proferir a sentença, não é assim? Sendo que para eu chegar nessa segunda fase aqui, o juiz, ao final da primeira fase, ele tem que decidir, que a gente chama que é a decisão de pronúncia. O que é pronunciar e quando o juiz pronuncia? Vem para cá. Decorar, ó, acabou a primeira fase do júri, o juiz, presidente do tribunal do júri, vai decidir dentre as 4 opções. Acabou a primeira fase, quais são as 4 opções que ele tem? Ou ele pronuncia, e aí quando é que ele pronuncia? Ele pronuncia quando ele tem prova da existência de infração, indícios suficientes de autoria. Se ele tem prova da existência de infração e indícios suficientes de autoria, ele pronuncia e submete o réu ao conselho de sentença ao tribunal do júri. Segunda opção, bota aqui na lousa. Além de pronunciar, ele pode impronunciar. E quando é que ele impronuncia? Aí a gente tira por exclusão, né? Se ele pronuncia quando ele tem prova da existência de infração e indícios suficientes de autoria, ele pronuncia quando? Quando ele não tem prova da existência de infração e indícios suficientes de autoria. Tranquilo? Então, se ele não tem prova da existência de infração e indícios suficientes de autoria, ele vai entender que a acusação não é admitida e ele vai impronunciar o acusado. Ah, Bruno, além de impronunciar, ele pode ainda absolver sumariamente. Isso. Quais são as hipóteses que ele pode absolver sumariamente e desde logo ingressar no mérito da causa? Pessoal, decora essas hipóteses que está no artigo 415 do Código de Processo. Decora essas hipóteses do 415. Essas hipóteses vão cair na tua prova. As hipóteses em que o juiz absolve alguém sumariamente do tribunal do júri. Está lá no 415. Decora aí. E a outra hipótese é ele desclassificar a infração. Entendendo que ao final da primeira fase não restou comprovado um crime doloso contra a vida. Se não é crime doloso contra a vida, o que é que o juiz vai fazer? O juiz vai desclassificar a infração, remetendo a competência para outro juízo que seja competente, porque o júri julga os crimes dolosos contra a vida. Mas aí minha pergunta, vamos lá. Acabou a primeira fase do júri. O juiz pode então pronunciar, e se ele pronunciar é que eu vou começar a segunda fase. Beleza. Se ele pronunciar, é porque ele não tem provas da existência de infração e de suficiência de autoria. Beleza. Mas ele pode também absolver sumariamente. Aí a minha pergunta, que inclusive já caiu na tua prova da OAB, é a seguinte, vem para cá. Você como acusado, é melhor ser impronunciado ou absolvido sumariamente? E aí? Para você, ao final da primeira fase, é melhor que você seja impronunciado pelo juiz ou absolvido sumariamente? Muito melhor que ser absolvido sumariamente. Por quê? Porque quando o juiz absolve sumariamente, o juiz ingressou no mérito da causa. E ele tem a certeza que você não praticou fato, ou que não é crime, ou que você praticou sobre o mando de uma excludente de ilicitude. E por ele ingressar no mérito, o que é que acontece, pessoal? Essa decisão faz coisa julgada material. A decisão que absolve sumariamente faz coisa julgada material. Impede a reabertura do caso. É diferente da impronúncia. Veja que na impronúncia o juiz faz o seguinte, ó. Eu não vou te pronunciar porque eu não tenho provas da existência de infração e de insuficiência de autoria. Ele pronuncia por falta de provas, mas o que é que pode acontecer? Amanhã pode aparecer novas provas. E se aparecerem novas provas amanhã, qual é a merda? O juiz pode novamente te pronunciar. Então a impronúncia permite a reabertura do caso, coisa que não acontece na absolvição sumária. Deu para entender? Tanto é que se você pegar o Código de Processo, abra no artigo 414, que o 414 vai dizer o seguinte, olha o que diz o 414. Ó. O 414 ele vai falar da impronúncia, ó, como ele fala. Não se convencendo da materialidade do fato, ou seja, da existência do fato, ou da existência de indício suficiente de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado. Beleza, olha o parágrafo único. Enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia ou queixa, se houver prova nova. Então, impronunciei, mas apareceu prova nova, eu posso reabrir o caso, eu posso te denunciar e amanhã eu posso te pronunciar novamente. Bruno, beleza, mas você está falando de recurso. É, porque eu vou falar aqui para vocês a principal hipótese de recurso interdistrito, que é a mais recobrada, tanto na primeira fase como na segunda. Que é aqui, ó. Bota na luz agora. Olha para cá. Bruno, ao final da primeira fase, a gente viu que o juiz pode pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar. Beleza. Se cair na minha prova, qual o recurso cabível da adesão de pronúncia? Qual o recurso cabível da adesão de impronúncia? Qual o recurso cabível da adesão que absolve sumariamente? Qual o recurso cabível da desclassificação? Sabe como é que você vai pensar? Tem 4 decisões aí ao final da primeira fase do júri. Quais são os recursos que cabem contra cada adesão? Você vai dizer assim, ó. Pronúncia começa com consoante ou vogal?
Consoante. Então, o recurso é o recurso interdistrito, porque começa com consoante. Em pronúncia, começa com consoante ou vogal? Vogal. Então, contra a impronúncia cabe apelação, porque começa com vogal. Absolvição sumária, consoante ou vogal? Vogal. Então, é apelação, que começa com vogal. E desclassificação, entendendo que a competência não é do tribunal do júri, porque não é doloso contra a vida. Se ele desclassificar, entendendo que a competência é de outro juízo, como diz lá o artigo 419 do Código de Processo, começou com consoante, então é rese que começa com consoante. Por que é rese? Porque eu vou enquadrar a hipótese no artigo 581, inciso 2º do CPP. Que o inciso 2º diz o quê? Cabe recurso interdistrito quando o juiz se julgar incompetente. Então, se o juiz aqui se desclassifica a infração, entendendo que não é doloso contra a vida, ele vai estar dizendo, o júri é incompetente. E aí ele vai remeter os autos ao juiz que o seja. Então, quando ele desclassifica aí, indiretamente, ele está se dizendo incompetente. Se ele é incompetente, cabe rese, conforme o artigo 581, inciso 2º. Então, chegou na prova, qualquer dessas 4 decisões, se perguntar, vê se é consoante ou vogal. Consoante, rese, vogal, apelação. Beleza? Olha para cá, ó. Com isso, a gente finaliza basicamente o assunto recursos aí de revisão. Para vocês, queria destacar isso aqui de rese. Dá uma lidinha nos demais artigos que são importantes. E no próximo bloco a gente fecha nosso revisaço analisando mais um tema importante para a tua prova.